eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. O estudo de hoje é a partir do versículo 21 até a finalização deste capítulo. Antes de iniciar a leitura do texto, eu de costume gosto de fazer uma recapitulação, uma contextualização sobre tudo o que está acontecendo, qual que é o pano de fundo dessa epístola, por que Paulo escreveu essa carta, o que essa carta impactou nas gerações vindouras, após a sua entrega aos romanos. E o que eu quero falar com vocês são dos 3 pontos desse panorama. O primeiro deles é o panorama teológico. Qual que é o contexto dessa carta? O que ela trata? E essa é uma carta, irmãos, que ela pode ser considerada como o maior tratado teológico presente nas Escrituras. Então, se você quer estudar teologia na Bíblia, abre Romanos e estuda lá. O Senhor capacitou nosso irmão Paulo, pelo Espírito Santo, para escrever verdades maravilhosas, ao longo de toda a carta. E nessa carta nós temos um deleite sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Nela nós encontramos os aspectos principais da queda do homem, nós encontramos a ira de Deus, nós encontramos a justificação e a graça do nosso Deus, e nós encontramos como caminhar nessa vida em santidade. Então, esse é o panorama teológico da carta de Romanos. Na história, essa carta teve um impacto impressionante. Foi a carta aos Romanos, mais especificamente no capítulo 1, se eu não me engano, no verso 17 e 18, que Lutero foi impactado pela graça do Senhor. Quando ele compreendeu que não era pelo esforço dele, mas era pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus que ele podia ser salvo. E ali a história da igreja foi transformada, foi reformada, voltando para de fato aquilo que a palavra de Deus ensina. Naquele período, venda de indulgências, você praticamente tinha que comprar a sua salvação ou a sua justificação. E esse irmão, pela leitura desta palavra, mediante o agir do Espírito Santo na vida dele, ele foi muito impactado. E não somente ele, mas como Agostinho, João Calvino, eu, você. Essa carta é maravilhosa, meus irmãos. Então ela trouxe grandes impactos ao longo de toda a posteridade da igreja. E trará muitos frutos, eu creio, nessa noite. O aspecto missionário dessa carta, do porquê que Paulo escreve. Paulo, ele praticamente já tinha terminado o ministério dele no Mediterrâneo Oriental. Aquele Mediterrâneo em volta ali de Israel. E ele começa a almejar ir para o Ocidente. Paulo tinha como mente chegar na Espanha. Para chegar na Espanha, você tinha o meio do caminho. E o meio do caminho era Roma. Então ele escreve aos romanos, apresenta as suas credenciais apostólicas, de que ele era sim um enviado de Deus, um homem que tinha encontrado Jesus e que das mãos de Jesus havia recebido o doce evangelho da graça de Deus. Então Paulo escreve essa epístola para esses irmãos que se encontravam em Roma. E ele escreve pensando nos gentios que lá estavam e também nos judeus que lá estavam. E no panorama completo da carta, eu peguei os pontos principais. Nós temos no comecinho dela, no capítulo 1, Paulo saudando aquela igreja, apresentando suas credenciais. A partir do verso 18 do capítulo 1 até o versículo 20 desse capítulo 3 que nós estamos, ele fala de como o homem necessita da graça de Deus, porque o pecado superabundou na raça humana. Mas onde abunda o pecado, a graça se sobressai de sobremaneira. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E a partir do versículo 21 do capítulo 3, ele vai falar da graça de Deus. Ele vai falar da justificação pela fé no Filho de Deus. E isso vai acontecer até o capítulo 5, versículo 21. Do capítulo 6 ao versículo 8, Paulo vai falar sobre a santificação, sobre a forma como nós vivemos aqui nessa vida. Um pouco mais adiante, do capítulo 9 ao 11, ele vai falar sobre a soberania de Deus na salvação.
do capítulo 12 em diante, ele vai falar sobre a prática cristã, sobre a vida em comunidade, para enfim, no finalzinho da sua carta, ele concluir e saudar aqueles irmãos. Bom, o roteiro destaca-se de forma que fique muito claro cada uma dessas sessões, para que facilite a nossa compreensão, o estudo. E se você for seguir vindo em todos os sábados, você sabe que esse é o trilho que nós caminharemos, sábado após sábado aqui. No estudo do Fernando, da semana passada, ele apresentou para a gente, e nos anteriores também, que gentios e judeus, brasileiros e argentinos, americanos e russos, são pecadores, que carecem da misericórdia de Deus. Em Romanos 1, no verso 18, fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O pecado entrou em Adão, e foi passando de geração em geração, até chegar aos nossos dias de hoje. E o nosso Deus, Ele é triplamente santo, meus irmãos. A palavra fala que o Senhor é santo, santo, santo. E um Deus santo, em hipótese alguma, pode conviver com o pecado. A santidade de Deus desperta a sua própria ira. E o Senhor, irado com o pecado, não com os homens, Ele propõe na eternidade um plano de redenção para os seus amados. Vejamos o que foi dito na semana passada. No verso 9 do capítulo 3, eu vou ler o 9, o 10, o 11, o 12, para ter uma conclusão do que passamos de forma recente. Diz assim a palavra de Deus: que se concluiu: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra de Deus coloca todos os homens debaixo da justa ira de Deus. Não há nem um justo, nenhum sequer. E eu tenho certeza que quando você conversa com alguns amigos seus, eles vão falar que eles são bons. Eles vão falar para você que eles são morais, éticos. E por isso eles alcançam o favor de Deus. Mas isso é o que se ensina de forma errônea em muitas igrejas. A palavra de Deus, ela mostra que nós somos depravados. E a doutrina da depravação total, ela é ponto crucial para a gente entender a doutrina da graça. Para nós entendermos a justificação pela fé, de que não tinha outro meio do Senhor fazer, não fosse enviando o seu Filho Jesus para morrer, aquela morte que era minha e sua. Quem deveria pagar o preço na cruz, era eu. Quem deveria passar a eternidade no inferno, era eu. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. E nós teremos o privilégio de, a partir do versículo 21, a gente entrar na maravilhosa graça do Senhor, entendendo tudo aquilo que o Senhor fez em favor de nós, por amor de nós. Vamos fazer a leitura de toda a passagem, do verso 21 até o 31. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para eles mesmos ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Mas por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Eu queria orar. Pai, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra fala das Tuas verdades. A Tua palavra fala da forma como o Senhor nos amou, da forma como o Senhor tinha um plano, Pai, para restaurar a comunhão dos Teus filhos contigo mesmo. Muito obrigado por essa passagem maravilhosa das Escrituras, onde nós percebemos e notamos que o Senhor é um Deus de providência, de que o Senhor não nos deixou padecer em pecado, mas que o Senhor enviou Jesus Cristo para ser o nosso justificador, meu Deus. Eu quero te agradecer por essa passagem de hoje, e eu clamo para que o Senhor use as nossas vidas nessa noite para a glorificação do seu próprio nome. Usa-me, Pai, como um arauto do Senhor para proclamar o Teu Evangelho para todo mundo que um dia vai escutar essa mensagem. Obrigado por cada jovem que está aqui, Senhor. Alcance-os, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Que as bocas deles proclamem a Cristo Jesus e este crucificado, Senhor. Que isso seja verdade na vida deles. É no nome de Jesus que nós clamamos, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo nessa noite. Amém. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, está lendo a Bíblia, encontrou um mas, abre o olho. Normalmente o Senhor vem com uma excelente notícia. O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, falando de como éramos miseráveis, parecia que a gente não tinha saída, mas agora o Senhor começa a falar das boas novas pela boca e pela escrita de Paulo de Tarso. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Essa conjunção adversativa, mas, ela encerra toda a descrição da má notícia. E agora ela começa a dar o início à boa notícia, ao Evangelho da graça de Deus. E daqui em diante Paulo ele vai expor a graça do Pai, que ela não contrasta apenas. Normalmente quando você coloca o mas, ele está contrastando. A graça do Senhor não só contrasta com o pecado, mas ela encobre o pecado, porque o sangue de Jesus foi vertido sobre os pecados. Jesus cobriu os nossos pecados com o seu sangue. O impacto maligno do pecado é destruído pelo sangue de Jesus Cristo. Todos aqueles que creem, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, esses não vivem mais sob o domínio e a escravatura do pecado. Nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro, meus irmãos. Quando Paulo usa essa expressão, ele faz uma divisão temporal, da antiga aliança para a nova aliança. Até então a justiça de Deus se revelava pelo cumprimento das suas ordenanças. Uma vez ao ano, pegavam um cordeiro, subiam a Jerusalém e imolavam o cordeiro. Ou no tabernáculo, o sumo sacerdote entrava com o cordeiro para dentro e aspergia o sangue daquele cordeiro sobre a tampa do propiciatório, da arca da aliança. O que nós podemos entender, meus irmãos, é que o que está acontecendo agora é o cumprimento de tudo aquilo que era dito no Velho Testamento. Jesus Cristo, Ele é a plena consumação de todas as profecias que apontavam para a vinda de um Messias. As obrigações cerimoniais da lei, elas foram satisfeitas em Cristo Jesus.
E é isso que Paulo ele quer deixar claro para todos nós, que o tempo da velha aliança acabou, que nós temos agora, enfim, o Messias prometido, que justifica os eleitos do Senhor. E quando a palavra fala aqui no final do versículo 21, que se manifestou a justiça de Deus, que era testemunhada pela lei e pelos profetas, sempre que você vê lei e profeta, normalmente ele está querendo dizer Velho Testamento. Lei, Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. E os profetas, praticamente todos os outros livros do Velho Testamento. Então, antes, a justiça de Deus se manifestava por meio do cumprimento da lei. A lei apontava para o que viria. A lei ela serviu de aio para nos mostrar quão imundos somos, como nós não conseguimos cumpri-la. Nós não conseguimos cumpri-la. Eu duvido que se você veio dirigindo, você cumpriu todas as regras de trânsito. Eu duvido que você não esqueceu uma seta, que você não passou da velocidade máxima. Eu duvido. Nós não conseguimos cumprir plenamente a lei, porque nós somos pecadores. Mas houve um que cumpriu as justas exigências da lei, Jesus Cristo. O nosso Deus se esvazia, se encarna, e Ele cumpre plenamente as justas exigências da lei. Eu queria ler com vocês uma passagem que está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. Que corrobora com essa minha fala, de que a lei e os profetas apontavam para o que viria. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Aquele cordeirinho que era imolado para purificar o pecado do povo de Israel, apontava para aquele que viria para imolar, para derramar o seu sangue e perdoar o pecado de todos aqueles que o Pai escolheu na eternidade. Em Hebreus, no versículo 12 agora desse mesmo capítulo, fala assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Não é mais necessário você, todo ano, praticar o Yom Kippur. Não é necessário mais você imolar um cordeiro. Não é mais necessário você jogar sangue sobre a tampa de um propiciatório. Porque o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue nessa terra, até a última gota. Voltemos para Romanos. Verso 22 diz assim: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, no tribunal divino, a justiça sempre vai ser feita. E há duas sentenças possíveis, apenas duas: condenação ou absolvição. Aos que creem e que manifestam fé em Jesus Cristo, a absolvição já foi decretada. Mas aqueles que não creem, que não se arrependem, que não compreendem que é mediante a fé em Cristo, ou que estão tentando galgar salvação pela força do seu suor, sinto muito, isso só vai te levar para a condenação eterna. E essa condenação não é como a que nós temos aqui na terra, que você é condenado, você responde em casa, coloca uma tornozeleira, ou vai para uma penitenciária. A condenação, se você não crê no Evangelho do nosso Deus, se você não crê que Jesus Cristo é o Senhor, é o lago de fogo. A pena é a mais severa possível. Por isso, jovem, não deixa para amanhã a sua decisão. Arrependa-se do seu pecado enquanto é tempo. No último trechinho do louvor, nós cantamos uma música aqui que nós cantamos no velório do Camarguinho. Nós devíamos estar uns 150 jovens em volta daquele caixão cantando essa música. Ele era jovem igual vocês e perdeu a vida pela Covid. Ele estava aqui na quarta-feira igual vocês.
vida é um sopro. Não deixa para amanhã, meu irmão. Pode ser tarde. Não deixa de anunciar o evangelho para aquela pessoa que você ama. Para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, para os seus irmãos, para o teu amigo da faculdade que você está com vergonha. Vergonha do quê? Você tem que entender que se você não anunciar o evangelho, essa pessoa pode ir para o inferno, meu irmão. Ela só não irá porque a graça do Senhor a alcançará se ela for uma pessoa do Senhor. Mas você será responsabilizado porque você esteve junto e não falou. Não brinca de ser crente, queridos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E vocês estão tendo o privilégio de, na juventude, já ouvir da graça de Deus. Muitos aqui nasceram ouvindo isso. Mas se ouvir e não descer para o coração, não tem efeito nenhum. Vir aqui aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras, vir nos acampamentos, não tem efeito nenhum, se você não de fato crer no seu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E viver uma vida de santidade, entendendo que o nosso Deus é santo, 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 e que toda a terra está cheia da glória desse Deus, e que não tem lugar no mundo que você pode escapar dos olhos do Senhor. A justiça de Deus, irmãos, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, não é pela força do seu braço, ela é nos atribuída pela fé em Jesus Cristo, e isso é maravilhoso. Não é mais por sacrifício cerimonial. A centralidade do evangelho reside em Jesus Cristo e este crucificado. Se você tem ouvido pregações que essa mensagem não é anunciada, cuidado, queridos. Recentemente falamos disso aqui no domingo. Cuidado com o que está circulando na internet. Está cheio de falso mestre. Cheio. Muito mais falso mestre do que gente pregando o evangelho da graça de Deus. Cuidado, jovem. Cuidado com o tipo de louvor que você está ouvindo. Às vezes é só uma música barulhenta, que não tem a verdade do evangelho nela. Usem a inteligência da juventude, a força da juventude, para serem agentes do avanço do reino de Deus na geração de vocês, queridos. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Usem a vida de vocês para a glória de Deus. Eu nem sou tão mais velho que vocês para clamar isso para vocês. Mas eu passei pela idade de vocês e sei os dilemas que vocês enfrentam. E saibam que o Senhor está na frente de cada um desses dilemas. Irmãos, mais uma vez, não tem participação alguma nossa na salvação. Ela é unilateral. Ela depende exclusivamente de uma ação da graça do nosso Deus, quando Ele envia seu Filho amado para morrer naquela cruz em nosso favor. Aí eu quero fazer um exercício mental aqui com vocês. Se um criminoso da nossa sociedade contemporânea, ele é pego em flagrante delito por um crime que ele cometeu, um crime grave. Quero perguntar, tem como ele escapar da sentença? Flagrante delito, pego com testemunhas, ele consegue escapar de alguma forma? Ele pode até alegar que em outras áreas da vida ele é muito bom. Ah não, mas eu sou um excelente pai. Não, eu matei porque eu não gosto daquela pessoa, mas eu sou muito bom com a minha família, eu sou trabalhador. Mas o que aquele cara fez eu não aceitei, por isso eu matei ele. Isso por acaso, ele ser um bom pai, ele ser um trabalhador honesto, vai eximir ele do crime, do homicídio que ele cometeu, por exemplo? Um só ponto da lei quebrada te leva para a penitenciária. Um só ponto, da nossa lei. Quem dirá da lei do Senhor, meus irmãos? Quem dirá da lei de Deus? Por isso, não brinquem de ser crente. Ah, se dependesse do nosso suor, não tinha nenhuma condição, irmãos. Mas Deus, sendo rico em amor e misericórdia, nos amou. Mas Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
essa mensagem muda a vida e a eternidade de uma pessoa, como mudou a minha. A eternidade de uma pessoa só pode ser mudada por um homem que se encarnou, por um Deus que se encarnou em homem. Que morreu, mas que no terceiro dia ressuscitou. Nada do que nós façamos pela nossa própria força obtém o favor de Deus. Paulo ele relembra mais uma vez nesse versículo 23, que nós somos carentes da glória de Deus, que nós somos imerecedores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, gentios, gregos, judeus, brasileiros. Imagina no contexto da escrita de Paulo, os judeus de alguma forma se achando porque o Messias tinha chegado no meio deles, mas foram estes mesmos que se acharam, que crucificaram a Jesus Cristo, porque muitos deles não creram que Jesus era o Filho de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todo aquele que receber a Senhor Jesus como seu Salvador, esse vai ter a vida eterna. É o que a palavra do nosso Deus nos garante. Não existe salvação fora de Cristo, irmãos. Avançando para o verso 24, diz assim a palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente. Quanto custa? Gratuitamente. A justificação, irmãos, é somente pela fé. Sola fide. A salvação mediante a fé, ela é uma doutrina basilar da nossa fé. Ela sustenta a nossa fé. Ela sustenta aquilo que cremos. E quando você vê essa verdade acompanhada de um mais, cuidado. Porque aí fora está cheio de gente falando assim: não, a gente crê que tem que ter fé em Jesus, mas você tem que ter bom comportamento, mas você tem que dar o dízimo, mais fardo. E as pessoas vivem aprisionadas em falsas igrejas. E eu não digo que nesses lugares não hajam o remanescente fiel do Senhor, mas há líderes maldosos que surrupiam esses corações, que roubam os bolsos dessas pessoas, pregando mentiras, adicionando verdades para eles, na verdade da palavra de Deus. Então, se você ouvir fé em Jesus, mais bom comportamento, mais caridade, mais dízimo, mais indulgência, mais veneração ao santo A, B ou C, cuidado, não é isso que a palavra de Deus ensina. E isso foi o que causou praticamente a reforma protestante, como estopim. Haviam muitos outros problemas, mas a falta de centralidade da fé em Cristo Jesus, ela destrói qualquer tipo de fé, porque não há fé sem Cristo, resumidamente falando. Nós não conseguimos fazer nada em nosso próprio favor. Nós não conseguimos obedecer às leis de trânsito, como eu mencionei há pouco. E tamanha é a ira de Deus contra o pecado, meus irmãos, que lá naquela cruz, a palavra de Deus fala que agradou a Deus moê-lo. Deus Pai, sendo santo, ao enviar seu Filho, e quando ele é levantado da terra, ele atrai o pecado de todos aqueles que creem que ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus se torna tão sujo, tão imundo, que Deus Pai esmaga Deus Filho. Deus Pai derrama toda a ira dele, que precisava ser satisfeita, porque a palavra e a lei dizia que o salário do pecado era a morte. Era preciso que alguém pagasse o preço. E no tribunal divino, Jesus Cristo entra
na nossa frente, como o irmão mais velho que a Claudinha citou agora há pouco aqui para nós. Ele entra na nossa frente e fala assim: eu vou pagar essa culpa, eu vou pagar esse preço. E somente Ele podia fazer isso, porque só aquele que é santo, 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 pode justificar os pecados. Só Cristo, tendo cumprido plenamente a lei, poderia se colocar como sacrifício vicário em prol dos amados de Deus. Apenas Cristo Jesus. Em Isaías 53, eu vou ler alguns versículos e vou pular outros aqui. No verso 7 diz assim: que Ele, Cristo Jesus, foi oprimido e humilhado, mas Ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. João Batista falava que esse é o Cordeiro de Deus. Verso 10 agora: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso é o que o nosso irmão mais velho fez. Ele levou as nossas iniquidades sobre Ele. Cristo nos atraiu, nos fazendo morrer juntamente com Ele, porque pelas pisaduras que eram minhas, que Ele imputou em seu próprio corpo, Ele resolveu sofrer e passar pelo matadouro que era meu, é que eu e você podemos ser vistos diante do Senhor como justos, como limpos, como libertos do poder do pecado. Louvado seja o Senhor por essa palavra, irmãos. Louvado seja o Senhor pelo doce evangelho de Cristo Jesus, que nós mesmo não merecendo, nós ganhamos de graça, gratuitamente. Gratuitamente. O Senhor Jesus foi a redenção pelos nossos pecados. Essa palavrinha redenção, ela é muito utilizada no regime de escravatura, que significava realmente o pagar a dívida. Então, um escravo, ele passava pelo processo de redenção quando alguém comprava ele e o libertava. E é exatamente isso que Cristo fez. Ele pagou o preço que era meu e teu. Ele creditou na nossa conta a eternidade. Ele não só quitou o débito, mas Ele deu a eternidade. Ele nos colocou como posição de filhos de Deus e cordeiros do reino de Deus com Ele. Você tem noção do que é isso, irmão? Você tem noção que você ia passar a eternidade no inferno? Você tem noção que o Senhor te ama do jeito que você é, com todas as suas mazelas, porque Ele veio procurar enfermos, Ele veio procurar pecadores. Ele não veio para o jovem rico que não quis abandonar tudo e segui-lo. Ele veio para aquele que precisa dele. Ele veio arrebanhar as ovelhas que o Pai, desde a eternidade, já designou para Ele. E Jesus disse que nenhuma dessas ovelhas Ele perderia, porque o seu sangue é poderoso para pagar completamente a dívida. Não existe mais. É mentira isso que eles pregam por aí, irmãos. Mentira. Querem salvação a fórceps, querem a sua cooperação na salvação. Como posso eu, cheio de pecado, contribuir com o Deus Santo? Não fosse o Deus Santo nos amar, irmãos, o que seria de nós? A ira de Deus derramada no Filho. E aquele é o único momento que Jesus não chama Deus de Pai. Ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é: porque o meu pecado estava no corpo dele. O Deus Santo não tem relacionamento com o pecado.
mas pelas pisaduras dele, por ele ter atraído o meu pecado e o teu pecado no corpo dele, nós somos sarados. É por conta disso que você pode falar que se você morrer agora e você proclamar Jesus como seu Senhor, você será salvo, e você terá uma eternidade ao lado do Senhor. Não deixa a decisão mais para frente, irmãos. A vida é um sopro. Não se apoie na sua juventude, na sua pouca idade. Se apoie na palavra de Deus. Se apoie na graça do Senhor. Mediante a fé no Filho, temos paz com Deus. Verso 25 de Romanos 3. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus Pai, sendo justo juiz, propôs o substituto legal para o nosso crime. O preço a ser pago, o mais duro golpe que o Todo-Poderoso tomou, foi ter se separado da sua unidade naquela cruz, por causa do meu e do seu pecado. O Filho precisou se tornar pecado, o Filho precisou nos unir à sua morte, o Filho precisou conhecer a morte, o Filho de Deus precisou ser separado do Pai. Vocês têm noção do que deve ter acontecido no cosmos naquele momento? Onde o Pai e o Filho estão separados por conta do pecado. A palavra fala que a terra se escureceu naquele momento. Um eclipse aconteceu. O sol não pôde brilhar. Por causa do pecado. E você acha que seu pecado é pequenininho? Você acha que aquilo que você está fazendo é escondida? Não é nada não. É por causa desse pecado que o Filho de Deus foi imolado naquela cruz. O sangue do justo de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, derramado no propiciatório divino, do alto daquela cruz, o sangue do Senhor vertendo naquele madeiro, caindo na terra, para purificar o pecado dos amados do Senhor. O propiciatório, quando a palavra fala que ele é a propiciação, lembra que o propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança haviam 3 elementos: um vaso de ouro com maná, que representava o pão que o Senhor mandou para o povo durante a peregrinação no deserto, mostrando como Deus estava ali sustentando o povo. A vara de Arão que floresceu, que Deus mostra que de uma vara seca Ele produz vida. A vida volta a florescer depois da morte, e é o que aconteceu com Jesus Cristo. Tem vários outros significados a vara, como por exemplo Arão sendo o líder dali em diante, e Deus levantaria o líder, que é Cristo Jesus. E nós temos as tábuas da lei, e naquela tampa daquele propiciatório haviam 2 querubins, que as suas asas se tocavam, e naquele lugar ali, o sangue era aspergido pelo sumo sacerdote, e ali estava o Senhor, para perdoar o pecado do povo. Então quando fala que Cristo foi a propiciação, e a gente faz esse contraste com a lei, o sangue que era vertido sobre a tampa do propiciatório, o sangue que foi vertido na terra, ele cobriu a lei. Jesus cumpriu a lei. E é por isso que ele pôde ser o nosso sumo sacerdote, o nosso cordeiro. Ele foi tudo ao mesmo tempo. Assim, dessa forma, o Senhor quitou o nosso débito, que o pecado havia negativado na nossa conta, vertendo o sangue do Cristo como o sangue da propiciação, de uma vez por todas. Não é necessário mais sacrifícios,
um substituto legal, assumiu a responsabilidade de todos os que creem e que confessam que Ele é o Senhor. Só a santidade de Cristo podia o habilitar para essa missão. Só Ele, sendo santo, poderia ser o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, que recebeu a punição no nosso lugar. Mas a aurora do domingo veio, irmãos. Ele morreu por mim, por você. Isso é muito verdade. Ele atraiu os nossos pecados. Mas Deus Pai o ressuscita no domingo. A pedra do sepulcro é rolada. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derrota a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Cristo destronou principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Cristo derrotou a morte. Cristo nos dá a eternidade. Mas o que você fez para ganhar isso? Você entra com o pecado, o Senhor entra com o resto, irmãos. Você entra com o vírus do pecado, o Senhor entra com o remédio, com a cura, com o médico, com o hospital. Deixa por conta dele. O que a palavra de Deus fala, e que é o que eu vou falar para você hoje e agora: arrependa-se e creia. Coloque a sua boca no pó da terra, arrependa-se do teu pecado, entenda o tamanho do teu pecado, da tua depravação, e você vai entender nesse momento que não existe solução para você, a não ser a fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Não há. 27, onde pôs a jactância? Onde pôs a orgulho? Foi de tudo excluído. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A obra redentiva, ela é maravilhosa, irmãos. Ela não sobra espaço para o nosso esforço, ela não sobra espaço para a nossa justiça própria. E a palavra de Deus equipara a nossa justiça própria a trapos de imundícia, a panos sujos de menstruação. Não tem espaço para você tentar se salvar. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E sem Ele, nada do que se fez teria se feito. O Senhor é o começo, o meio, o fim. Quando o homem caiu, quando o pecado entrou, na eternidade, o plano redentivo já estava construído. Os profetas, aqueles que viveram no Velho Testamento, foram salvos da mesma forma que eu e você somos salvos hoje, mediante a fé no Cristo. Eles olhavam para o Cristo que viria. Eu e você temos o privilégio de olhar para o Cristo que veio. A salvação do nosso Deus funciona da mesma forma, mediante a fé no Cristo. Falaremos disso semana que vem um pouco mais. Então, não sobra espaço para orgulho, não sobra espaço para o mérito próprio. Ele foi completamente excluído pela lei da fé. João Calvino define para nós fé, e eu gostei dessa definição dele, ela acaba sendo completa. Vejam só, já que eu preciso de fé, o que é fé? Você deve estar se perguntando. Fala, Guilherme, entendi, mediante a fé, mas o que é fé? Vejam o que esse irmão falou. Ora, definimos fé como um firme e certo conhecimento da benevolência de Deus para conosco, fundada na verdade da promessa gratuita em Cristo, revelada à nossa mente e selada em nosso coração pelo Espírito Santo. Concluímos que nem a fé é nossa. A fé é um dom de Deus, como dito lá em Efésios. Até a fé que eu e você temos, ela não é nossa, para que a gente não se glorie. Ela é um dom de Deus, mas ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que você tem ouvido? O que você está ouvindo no seu carro? O que você está vendo no YouTube? O que você está lendo? O que você está assistindo no Netflix, na Amazon,
na Disney Plus? Como é que você está gastando o seu tempo? Você pode falar assim, mas eu estou com a minha fé meio mal, cara. Tá bom, compila aqui para mim, como foram as horas da sua semana? Ué, mas cadê o teu momento com o Senhor? Cadê o teu momento de oração? Cadê o teu momento de leitura da palavra? E aqui eu já estou falando para os crentes, para aqueles que creem, que confessam que Cristo é o Senhor. Depois da salvação, mediante a fé, meus irmãos, vem a nossa santificação, vem o caminhar juntamente com o Senhor. Aí sim é de mão dada. A salvação como um ato forense, unilateral, decretado pelo Senhor, e é Ele que faz do começo ao fim. A santificação, o Senhor nos chama a cooperar com Ele. Toda a força virá dEle, porque Ele fala que Ele colocará dentro de nós as suas leis, Ele fará com que a gente ande nos seus estatutos. É a vida de Cristo em nós que nos fará viver em santidade. É a comunhão com os santos, é a leitura da palavra de Deus que gera em nós cada vez mais fé. Você tem clamado para o Senhor aumentar a sua fé? A cada amanhecer? Ou você está cobrindo a sua agenda inteira de afazeres? E sobra um minutinho na hora da refeição, 30 segundos, porque às vezes você está no restaurante, não quer fechar o olho, tem vergonha. Na hora de dormir, cuidado como você está gastando seu tempo, meu irmão. E aqui eu estou falando para os irmãos, para os que já creem que Cristo é o Senhor das suas vidas. Cuidado como você tem remido o seu tempo. Vamos para o verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O evangelho maravilhoso, irmãos, ele não está destinado a uma raça ou uma etnia. Deus nos chama a pregar esse evangelho aos 4 cantos da terra. Você vai pregar onde você passar ao longo dessa semana. O Deus Criador, meus irmãos, Ele nos chama para uma posição de filhos e de cooperadores no avanço do seu reino. Gentios e judeus, ambos, o circunciso e o incircunciso, justificados mediante a fé. Aquilo no qual os judeus se vangloriavam, o apóstolo Paulo está falando assim, parou. Não é isso. Não é isso que a palavra fala. Isso tem muito mais sentido naquele cenário para eles, mas aqui para mim e para você também tem muito sentido. Porque às vezes a gente se acha, não, eu estou na PIB, cara. Eu já estou salvo. Não é isso, irmãos. Se a tua posição com o Senhor não é uma posição de rendição, de submissão plena, de confiança e fé na pessoa de Cristo Jesus, você pode estar na PIB, você pode estar em qualquer lugar. Se você não crer nessa verdade, inferno. Pode e é dura essas palavras, pode parecer dura e de fato é. Por isso examine o seu coração. Cuidado com a forma como você tem vivido, querido. Nós, amados, nós somos incondicionalmente amados pelo Senhor. Acho que isso ficou muito claro na exposição de hoje. Incondicionalmente. Não tem sentido o Senhor nos amar, mas Ele nos amou. Por que eu e você agora obedecemos a lei? Por que eu e você agora confirmamos a lei? Porque a lei nos levou para Cristo, nos mostrou o quanto somos falhos, o quanto carecemos da glória de Deus. Agora que nós entendemos isso, que nós cremos com o nosso coração, que nós confessamos com a nossa boca, agora que nós temos a fé no Senhor Jesus Cristo, dada pelo próprio Deus para que creiamos, agora sim, eu vou olhar para a lei e vou desfrutar dela, e vou querer obedecê-la por gratidão, porque eu fui comprado por alto preço. Quando eu tenho a compreensão plena do que Cristo fez, de onde eu estava, de que agora Ele me coloca uma roupa,
Ele coloca um anel no meu dedo, e ele fala que quando ele voltar, ele vai fazer uma bodas, e eu vou sentar na mesa, junto com o Criador dos céus e da terra. Isso é grande demais, irmãos. Como posso eu agora viver essa vida desprezando o que Cristo fez por mim? Como posso eu andar de pecado em pecado? O justo agora vive de fé em fé, meu irmão. Cristo em nós é a esperança da glória. Se Cristo é a tua vida, se você crê que você morreu com Cristo Jesus, se você crê que Cristo ressuscitou e que você ressuscitou com Ele, não tem como você não viver uma novidade de vida. Não tem como uma pessoa conhecer o Evangelho e permanecer largada no pecado. Não tem como. Essas comunidades que chamam, a turma vem do jeito que você está e continua do jeito que você está depois, isso, peraí, o que eles estão pregando? Por que não tem transformação? Porque não tem Evangelho. Por isso. Fica um arrebanhado de gente fazendo gincana, fazendo comes e bebes, se reunindo, ficando até madrugada junto. Peraí, igreja não é clube, minha turma. A gente está aqui sim para ter comunhão, mas antes de qualquer comunhão, a minha comunhão é com o Senhor, a tua comunhão tem que estar com o Senhor. Que delícia é depois daqui os irmãos estarem juntos, mas se aqui vocês não forem alimentados pelo Evangelho da graça de Deus, pela palavra que vai mudar a eternidade da tua vida, foi tudo em vão. Não precisa nem ser aqui, pode ir para qualquer lugar, se você só quer o comes e bebes, se você só quer as amizades. Nós, irmãos, obedecemos a lei de Deus agora, porque nós fomos comprados pelo alto preço. Nós obedecemos a Deus porque nós o amamos. E nós só podemos o amar porque nós fomos amados. Eu não posso buscar Deus, não há um justo, não há um sequer, todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Mas Deus, sendo rico em amor, graça, misericórdia, bondade, entregou seu Filho no meu favor. Essa é a boa notícia. Cristo veio, morreu, ressuscitou, e hoje Ele nos conduz para as boas obras. As boas obras agora são consequência da nossa salvação, e não a causa delas. Que pela graça de Deus, essa verdade queime no teu coração, como tem queimado no meu. Vocês não têm noção tanto que eu chorei preparando esse estudo. Tudo que eu já sabia. Tudo que eu já sabia, nada de novo para alguém que está há tantos anos na igreja. Mas essa é a boa notícia. E ela é atemporal. Eu ouvi ela 20 anos atrás, eu ouço ela hoje, eu me emociono da mesma forma. A salvação que nós ganhamos é grande demais. A minha situação inicial era ruim demais. Que você possa enxergar o tamanho da graça do Senhor em todos os dias da sua vida. Que você possa clamar para o Senhor aumentar a sua fé em todos os dias da sua vida. Que você pare de viver como um crente morno. Se não é quente nem frio, o que o Senhor vai fazer? Vomitar da boca. Clame ao Senhor para que você seja cheio do Espírito, irmão. Para que toda timidez seja lançada fora e você possa anunciar o Evangelho da graça de Deus em qualquer lugar que você esteja. E isso eu falo para vocês e falo para mim também. Que pela graça de Deus sejamos sustentados até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Que você tenha um bom sábado, um bom domingo e Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada, Senhor. Pai, eu quero clamar ao Senhor para que essa verdade aqui anunciada faça diferença na vida dos meus irmãos aqui. Daquelas pessoas que ouviram e que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que não entenderam o tamanho da imundícia que se encontram, Pai. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, salve essas pessoas, ó Deus, como um dia o Senhor fez comigo, e que elas possam desfrutar
da graça de ter uma vida aqui nessa terra, na Tua presença, e de ter uma eternidade ao Seu lado, Pai. Livres da condenação, do pecado, livres das amarras do pecado, e vivos completamente para o Senhor, Pai. Que o meu viver e o viver dos meus irmãos glorifiquem ao Senhor em todos os nossos respirares, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.